vídeo anterior, você acabou de aprender, se você está seguindo a sequência de vídeos, que prestação, cada um tem a sua. Cada CPF gera uma prestação. Cada realidade socioeconômica, profissão, idade, dentre outros fatores, vai gerar a prestação. Então, nunca mais pergunte, quanto é a prestação se eu comprar essa casa? Não sei. Essa é a resposta, eu não sei. Não conheço você, não avaliei você. Não existe prestação fechada. Quero comprar essa casa, quanto é a prestação? Isso não existe. O que existe é, me dê sua documentação para cá, vamos fazer uma análise e aí eu vou dizer quanto é a sua prestação. Com entrada é praticamente a mesma coisa. Cada CPF, cada realidade vai gerar uma entrada específica. Você pode ter então duas pessoas com o mesmo trabalho, mesma profissão, buscando o mesmo imóvel, mas cada uma vai dar uma entrada diferente. Isso é plenamente possível. Então, prestação e entrada, procure saber qual é a sua. E a única forma real de você saber qual é a sua é fazendo uma avaliação de crédito com o correspondente bancário. Fato. Aqui a nossa ênfase agora é explicar para você sobre entrada. Começando pelo começo, vamos responder uma perguntinha que eu já ouvi 1 milhão de vezes. Tiago Corretor, afinal de contas, existe ou não existe casa sem entrada? E a resposta é sim e não. Primeiro ponto. A nossa Constituição Federal de 88, nossa Constituição Cidadã, ela é uma Constituição programática. O que isso quer dizer? Ela prepara o terreno afirmando que o governo precisa instituir programas de governo e políticas públicas para garantir os direitos fundamentais de qualquer cidadão. E o direito à moradia é, sem dúvida alguma, um direito fundamental de qualquer ser humano. Todo mundo precisa ter o seu cantinho, o seu teto, o lugar onde repousar e florescer com a sua família. Pensando nisso, o governo do Brasil instituiu o programa mais famoso daqui da história, Minha Casa Minha Vida. E isso gera muita confusão. Tem gente que acredita que só pelo fato de ser programa do governo, o governo vai chegar e vai dar a casa de graça para você. É mais ou menos. O que você precisa entender é que o programa Minha Casa Minha Vida tem várias faixas. Faixa 1, faixa 1,5, faixa 2. O programa, em determinadas faixas, vai auxiliar pessoas que ganham menos que um salário mínimo. Por aí você já começa a ter a distinção. Você ganha menos que um salário mínimo. Se você ganha menos que um salário mínimo, se você se enquadra nessas condições de vulnerabilidade, você pode se inscrever em programas da prefeitura ou do estado para ser sorteado para uma boa moradia. Casa sem entrada, então, você já tem o quê? Ou o estado ou a prefeitura fazendo o seu cadastro, você passa a ser um mutuário a partir do momento que você é sorteado e recebe o seu imóvel. Casa sem entrada, via de regra, é esse tipo de casa aqui. Casa de conjunto habitacional. Você ganha a partir de um salário mínimo, então você não se enquadra nessa categoria, você não vai ter o estado, você não vai ter a prefeitura auxiliando você na moradia, você vai ter que procurar quem? O banco. A partir daí, sempre vai ter entrada, sempre. Ah, Tiago, mas eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, que comprou uma casa e não pagou nada de entrada. Eu não consigo entrar aqui no mérito da questão, porque eu já vi casas super faturadas, uma casa que vale 100 mil sendo vendida por 150, a pessoa então manipula o financiamento para que a outra não dê entrada, já vi golpes, já vi avarias, já vi trambicagem, então cada caso é um caso. Você pode procurar um bom profissional e buscar a entrada mínima. Na nossa empresa, na Vigor Imobiliária, a gente já conseguiu vários clientes que conseguiram comprar casa pagando 7 mil, 10 mil, 15 mil, mas isso são situações pontuais, em loteamentos pontuais. Via de regra, você tem sim que ter uma entrada. A entrada é, em média,
20%. Ah, pronto, Thiago. Então você já respondeu a pergunta toda do vídeo. A entrada é sempre 20%? Não. Se você fizer uma simulação habitacional, utilizando lá o simulador da Caixa, você vai ver que ela coloca lá até 20%. Só que, da mesma forma que existem fatores que vão influenciar a prestação, existem fatores que vão influenciar a sua entrada e nós vamos conhecer quais são esses fatores agora. Por quê? A depender desses fatores, você pode dar muito mais que 20%. Na verdade, você pode ser forçado a dar mais do que 20%. Primeiro fator, valor do bem. Quanto mais caro é a casa, consequentemente, mais caro vai ser esses 20%. Se você compra uma casa ou está querendo comprar uma casa até 210, 220, você vai ter que dar de 30 a 40 mil. Se você consegue achar casas 150, 170, você daria menos do que essa entrada. Agora, quando a gente parte para casas de 300, 400, meio milhão, casa em bairro nobre, casa em condomínio, você pode ter que dar 100, 150, 200 mil. Então, o primeiro fator é quanto é o valor do imóvel que você está querendo comprar. Quanto maior é o valor do imóvel, maior vai ser essa entrada que você tem que dar. Segundo fator, beleza, Thiago, eu vou comprar uma casa, então não muito cara, até seus 200 mil e eu vou dar só 30 mil reais de entrada? Depende. Aqui vem o próximo fator que pode atrapalhar o seu plano de entrada, se chama endividamento. Nos meus vídeos anteriores eu disse que a concessão do crédito hoje em dia, ela está mais restritiva, ela está mais difícil, ela tem regras mais robustas. Hoje, o banco, levando-se em consideração a grande inadimplência no Brasil, ele analisa se você tem um alto endividamento no cartão de crédito, se você tem empréstimo consignado, se você financiou um carro ou alguma coisa, e isso ele pega direto do Banco Central. Se ele identifica que você tem um alto endividamento, na hora de você comprar a casa, ele aumenta a sua entrada. Ele quer uma garantia maior. E que garantia seria essa? Você dando mais dinheiro. Então, já temos até agora, nesse presente momento, valor do imóvel. Quanto mais caro, maior a entrada. Endividamento. Quanto mais você deve hoje, se o sistema identifica, ele aumenta a sua entrada. Isso quer dizer que você pode chegar a querer dar só 30 mil de entrada, só que o sistema vai pedir 60 mil de você. Nossa, Thiago, o que é que eu faço agora? Você vai ter que se organizar, vai ter que reduzir drasticamente o endividamento para você poder lá na frente dar uma entrada menor. Próximo elemento que influencia na entrada, pelo menos no Minha Casa e Minha Vida, se chama subsídio do governo. Subsídio é todo o dinheiro oriundo do governo. A gente costuma dizer que o governo dá e vai reduzir a sua entrada. Existem cidades hoje que você pode conseguir até 45 mil reais de subsídio do governo. E aqui, lá vem outra confusão. Subsídio é para quem precisa, subsídio é para quem é beneficiário, para pessoas que ganham até um salário mínimo e por aí vai. O sistema hoje está programado para identificar a sua renda. Quanto mais você ganha, quanto maior é a sua renda, menor é o subsídio. Conselho que eu dou, se você não é beneficiário, não foca em subsídio. Muita gente, e é jeitinho brasileiro, quero ganhar o máximo de vantagem, quero pegar o máximo de subsídio, foca no subsídio e fica sem a casa. Por quê? Porque a sua realidade, ela permite que você financie o imóvel sem precisar do subsídio. Então você pode estar na realidade de que você não precisa do subsídio e você joga a sua oportunidade de conseguir a casa fora, no lixo, por pura ambição. Não foca no subsídio. Por quê? Quanto maior a renda, menor o subsídio. Sem composição familiar, menor subsídio. Como assim? O solteiro ganha menos subsídio do que o casado, o que tem filhos, e por aí vai. Então, se você é beneficiário, subsídio do governo é um dinheiro que você vai ganhar e vai reduzir a quantidade que você vai ter que tirar do bolso. A entrada fica menor. Por último, FGTS.
Nem todo mundo trabalhou ou trabalha de carteira assinada, mas se você é um trabalhador de carteira assinada, já trabalhou pelo menos 3 anos de FGTS, você tem lá tipo 30, 40 mil guardadinho lá de FGTS, você pode usar esses 30, 40 mil para dar de entrada no seu imóvel. Claro, você vai ter que ver junto ao correspondente bancário quais são os requisitos para você conseguir usar o FGTS. Resumo da ópera: prestação e entrada não são fixas. Você precisa descobrir o seu valor. Você só descobre fazendo a análise de financiamento. Procedimento online, gratuito, não lhe atrapalha nem custa nada, mas ele é fundamental para você entender a sua realidade. Por isso que eu digo, a regra é: não comece olhando imóvel. Se você vai comprar financiado, você primeiro aprova seu crédito. Depois você começa a sua busca com base no crédito aprovado. Primeira regra. Segunda regra, prestação e entrada. Cada um tem a sua. Descubra a sua fazendo uma avaliação de crédito. Espero ter ajudado. Tamo junto.